Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Clínica Alfa, Centro Psicoterapêutico aqui da cidade de Limeira, interior do estado de São Paulo. Esse é o canal que abordaremos diversos aspectos. Eu que vos falo, sou o Dr. Richard Munhoz, psicopedagogo clínico hospitalar, neuropsicopedagogo clínico e também hospitalar. É um prazer falar com vocês e espero que você nos acompanhe durante todo esse trajeto aqui assistindo os nossos vídeos, compartilhando para que outras pessoas também tenham acesso. Nesse nosso canal nós falaremos sobre a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, aspectos da pedagogia, da psicologia, assuntos da psicanálise e também da arte-terapia. E você é o nosso convidado para você sempre estar informado sobre diversos assuntos da área que você goste. Comente aqui nesse vídeo sobre alguma coisa que você quer saber, quer aprender, né? De repente nós podemos criar um vídeo especialmente para a sua necessidade. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça. Clique no botão se inscrever, curta o nosso vídeo, assim nós possamos criar mais vídeos para o YouTube. E hoje nós vamos falar sobre um item muito legal. Nós vamos falar sobre a avaliação psicomotora. E o livro que nós vamos falar é sobre isso daqui. A avaliação psicomotora à luz da psicologia e da psicopedagogia. Então o que nós vamos fazer com este material? Da Gislene de Campos Oliveira, a editora aqui é a Vozes, estamos na 13ª edição e esse livro é uma maravilha para você que é psicopedagogo ou psicopedagoga e quer aí aplicar avaliação psicomotora nos seus pacientes. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação psicomotora, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa avaliação e eu vou te ensinar passo a passo como aplicar, elaborar o relatório final e dar o diagnóstico para ver se o seu paciente tem ou não algum distúrbio da área neuropsicomotora. Fique conosco, não sai daí. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho então desta avaliação psicomotora. O que é avaliação psicomotora? A avaliação psicomotora consiste numa organização de instrumentos a fim de avaliar toda a estrutura psicomotora e neuropsicomotora do nosso paciente ou do nosso cliente, como quer que você chame aí na sua cidade ou no seu estado. A avaliação psicomotora ela nos mostra como a criança está no momento, como é o neurodesenvolvimento dessa criança, os aspectos psicomotores dele, como ele interage com essa função, como ele elabora toda essa função e como ele faz para se organizar dentro de todo esse esquema, já que a psicomotricidade faz parte integrante do ser. A criança, para aprender, ela não precisa só da escola, da professora, do lápis e do papel. Ela precisa de toda uma organização dessa estrutura. E a psicomotricidade é um dos campos dessa estrutura que a criança precisa para ter a sua integração sensorial, da sua propriocepção, da sua percepção da parte do todo, da sua motricidade fina, grossa, dos seus aspectos da lateralidade, da coordenação do equilíbrio, da coordenação motora, do espaço temporal, da orientação espacial. Todas essas funções que eu estou falando para vocês fazem parte da avaliação psicomotora. Por que então é importante ou necessário realizar a avaliação e qual a sua finalidade dentro de um processo do psicodiagnóstico clínico? A verdadeira importância da psicomotricidade é analisar como o nosso paciente ou o cliente está no momento. Como ele pensa? Uma criança com distúrbio ou dificuldade ou transtorno dos aspectos da leitura e escrita terá uma desordem na sua orientação temporal. Richard, ele terá, então é 100% comprovado. Eu preciso aplicar a avaliação para saber. Mas mais do que certo, a avaliação psicomotora vai ter um indício abaixo da idade cronológica do sujeito.
Isso faz parte do desenvolvimento, né? A necessidade é para que o psicopedagogo possa se nortear dentro desse aspecto da busca, né, do diagnóstico, de saber como o paciente está, enfim, é necessário então aplicar o instrumento, a fim de sabermos como o nosso paciente, o nosso cliente se encontra naquele momento. E por último, qual instrumento psicopedagógico é o mais utilizado para tal avaliação? E é isso que eu vou mostrar para você. O instrumento é a avaliação psicomotora que nós já falamos há pouco tempo do nosso livro da Gislene de Campos, que é uma fofa essa Gislene de Campos Oliveira. Ela conseguiu organizar dentro desse manual de aplicação da avaliação psicomotora tudo que você, psicopedagogo, ou que está estudando a psicopedagogia, precisa saber e precisa estudar para aplicar a sua avaliação psicomotora. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ela e entender todos os caminhos pelo qual a gente precisa para entender a avaliação psicomotora. Vem comigo! Então vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação psicomotora. E a primeira coisa que nós temos que conversar sobre isso, quais são os objetivos que temos com esta avaliação. E os objetivos são apresentar o instrumento de avaliação psicomotora, também despertar para a aplicação correta da testagem, descrever os materiais que serão necessários para a aplicação da avaliação e esclarecer o uso da avaliação psicomotora em crianças em fase do desenvolvimento cognitivo. Notem, 3 autores chamados Carrick, Cochrane e Mason, em 1985, na página 58, dizem que valorizam o exame psicomotor, afirmando que este se aproxima do exame neurológico pelo fato de serem testadas de diferentes funções do sistema nervoso, com as estruturas responsáveis pela regulação tônica da motricidade, seja ela reflexa ou mais complexa, e as que governam as sensibilidades, a sensorialidade, a afetividade e as funções superiores. Ainda há uma autora do livro, Gislene de Campos Oliveira, em 2014, na página 28, diz que a criança usa o seu corpo como ponto de referência para conhecer e interagir com o mundo que o cerca. Um corpo não organizado, que não lhe obedece, estará prejudicando-a em seu desenvolvimento intelectual, social e mesmo afetivo e emocional, pois não confia em suas potencialidades. Então nós vamos conversar um pouquinho, e dentro dessa análise de que nós estamos conversando, entender um pouquinho os 5 principais objetivos da avaliação psicomotora. O primeiro objetivo da avaliação psicomotora consiste em avaliar as realizações e habilidades psicomotoras da criança e não só as desadaptações que interferem na aprendizagem escolar. O segundo principal objetivo desta avaliação consiste em verificar a possibilidade motora, ou seja, a habilidade motora, a maturidade neurológica, levando em conta o equipamento neurofisiológico de base, que consiste em quê? No cérebro, no desenvolvimento neurológico da criança. O terceiro ponto objetivo é verificar o nível de reflexão cognitiva, uma vez que muitas funções da inteligência têm uma relação estreita com a psicomotricidade. O quarto ponto consiste em detectar o estilo motor, considerar os elementos da motricidade que definem a execução do ato motor, ou seja, a maneira de estar e de executar de cada criança, levando em conta as diferentes modalidades de integração afetivo e emocional.
O quinto e último ponto consiste em traçar o perfil das dificuldades que servirá de base para estabelecer um plano de orientação terapêutica, isto é, estabelecer estratégias para uma educação e reeducação mais adequadas. Muito bem, você está acompanhando todos os objetivos esclarecedores da avaliação psicomotora e é muito bom porque os objetivos da avaliação traçam caminhos persecutórios para que as dificuldades de aprendizagem sejam então por fim avaliadas e possivelmente sanadas no decorrer do seu tratamento psicopedagógico. Ao longo agora do caminho que estamos percorrendo nesse estudo da avaliação psicomotora, estudaremos então as atitudes do examinador e um pouquinho eu vou descrever sobre os comportamentos da criança que o examinador terá que estar atento, para avaliar a criança. Você pode deixar o seu nome e seu e-mail no rodapé deste vídeo, nos comentários. Continuar então e vamos estudar agora as atitudes que o examinador deverá ter durante a aplicação das provas psicomotoras. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre as atitudes do examinador para a aplicação da avaliação psicomotora. Deve-se tomar cuidado, então, com o local do exame. Verificar se o local reúne condições mínimas, como iluminação, espaço adequado para a execução dos exercícios. Então, é muito importante que a sala seja bem iluminada e que você tenha espaço necessário para isso. Vocês vão observar, quando nós vamos fazer a prática desses exercícios, por que é tão importante o espaço para a execução deles, tá? Certificar-se de que o material esteja preparado e organizado antes da aplicação do exame motor. Então, a gente sempre prepara a sala, o consultório, antes do paciente entrar e nunca durante. Procurar deixar a criança à vontade, relaxada, eliminando inibições e bloqueios que possam impedir uma observação mais acurada. É claro, porque se a criança ficar muito fechada, eu não vou conseguir ter uma observação total do desenvolvimento global psicomotor daquela criança. Proporcionar também um ambiente agradável. Antes da aplicação do exame motor, é necessário estabelecer uma relação afetuosa com a criança. Então, pergunte, como você vai? Tudo bem? Lembra que estávamos aplicando, se for no meio da avaliação, aquela avaliação psicomotora? Nós podemos continuar? É tão gostoso, brincar com as coisas, que vocês vão perceber que a avaliação parece um brincar, não parece um exame propriamente dito. Não se deve menosprezar a importância da voz, do calor e do ritmo das perguntas. Então, faça cuidadosamente, não tenha pressa, porque tudo isso influenciará no resultado final. Deve-se ressaltar também a importância da qualidade de escutar. Escute a criança. Observe o que ela tem a te dizer. Isso será importante para você avaliar ela durante o seu desenvolvimento. Em especial, o observador deve respeitar todas as respostas da criança, sem emitir então juízos de valor que possam prejudicar-lhe a espontaneidade. Então, olha só. Nunca dizer se está certo ou se está errado. Aqui não tem certo ou errado. Tudo que a criança disser vai ser avaliado por você, mas não tem aqui certo e não tem aqui também o errado. Vamos então fazer a descrição do comportamento da criança? Vamos lá. Você deve então analisar o tipo físico da criança. Se essa criança é alta, se é franzina, se ela é musculosa, atlética, delgada, ver as características raciais dessa criança, se a criança se cansa facilmente, as atitudes e conduta geral da criança como rubor, alteração respiratória, inibições, ansiedade.
informações complementares sobre manifestações alérgicas. É muito importante vocês saberem dessas informações, colher essas informações na anamnese, que é aquela primeira entrevista inicial que a gente faz com a família. Aspectos também ortopédicos que possam influir nos resultados das provas. Se algum aparelho, se a criança usa, faz uso de algum aparelho ortopédico, se a criança possui tiques ou manias e quando esses gestos se acentuam mais. E a expressão verbal, o timbre de voz, a maneira de falar, a espontaneidade, a maneira de expressão, o conteúdo da linguagem da criança. Como está sendo? Observa-se também se a criança realmente compreendeu as instruções da prova. Caso ela não compreendeu, você deve repetir as instruções, dar outras maneiras de explicação para que ela entenda, porque pode comprometer o resultado final. A capacidade de atenção e concentração, isso se a criança se dispersa facilmente, Então analise e anote no seu relatório. O nível de execução de todos os exercícios. Então, se a criança apresenta dificuldades, a velocidade e o ritmo de execução, como estão? Se a fatigabilidade altera a execução e também se a inibição impede o desenrolar da ação. Então agora eu vou passar para vocês todos os materiais que serão necessários você adquirir para que você possa aplicar o seu teste psicomotor. É muito importante que o psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, quem quer que seja que vá aplicar a avaliação psicomotora, a psicóloga, seja ele o fisioterapeuta, fonoaudióloga, enfim, que seja organizado. Sabe por quê? Porque nós não podemos, como nós já falamos anteriormente, preparar as coisas durante a sessão. Então, tenha tudo muito organizado. Eu vou mostrar para vocês aqui a pasta de aplicação. Por que a pasta de aplicação? Porque serão necessários para a sua avaliação. Então, aqui consta a pega do lápis, porque nós vamos ter que avaliar como o paciente pega no lápis. Qual é a pega dele? É a pega correta? A pega normal? Nós temos depois aqui uma outra parte de avaliação que são dos desenhos da pessoa. Vocês vão observar que durante a avaliação a criança vai ter que se desenhar e a gente analisa o desenho da pessoa. Tem também os 2 anexos de corte, Esses vocês deverão providenciar para que a criança corte. Tem esse anexo aqui, que são 2 em uma folha só, que essa é a minha pasta original, que consta o labirinto. Tem também aqui a parte da propriocepção, da imitação. São 2 partes. Olha, deixa eu virar assim, acho que assim fica melhor, sabe? Legal. E aqui então os desenhos. Então aqui eu tenho a galinha, é o galo, o elefante, o cachorro, a elefoa. Tem as 2 figuras por imitação que a criança vai ter que é a parte da memorização visual que ela vai projetar. Tem na parte aqui também, aqui cada um está virado de uma forma, que é a parte auditiva, que é a parte da leitura, que eu vou explicar tudo para vocês como é feito. E depois aqui por último nós temos o crivo de correção. Então aqui eu tenho a tabela, a avaliação psicomotora, todos os crivos de correção aqui. Lembrando que eu tenho também isso organizado na pasta, mas eu tenho o livro. Pessoal, olha só. A Gisele de Campos Oliveira teve todo o trabalho para elaborar isso daqui. Então, não é legal xerocar, não tire cópia, use o original. Na descrição do vídeo vai estar constando toda a referência bibliográfica. Então, vai constar aqui o livro que vocês vão poder comprar, todos os materiais dá para você comprar em lojas de R$ 1,99, dessas lojinhas, em vários outros lugares.
vocês vão ver, mas use o teste original. É muito importante porque assim disseminamos ainda mais a qualidade de outros testes, né? A iniciação científica, né? Agora, se a gente copia, a autora não tem recurso financeiro e a produção acadêmica fica inacabada. Então eu vou acompanhar aqui no meu computador, mas lembrando que eu vou te mostrar todos os materiais. O primeiro material que você precisa adquirir é um cronômetro. Exatamente. Hoje em dia, meu celular está lá, eu vou pegar a capinha do meu celular aqui. Hoje em dia nós temos o celular, né, o cronômetro. Você pode usar, eu no meu consultório uso no meu computador. Existe, se você clicar na sua rede, na sua internet, você digitando cronômetro online, você já tem acesso a cronômetro online, bem grande na sua tela, você consegue, não precisa nem baixar, você usa ele online, você consegue ter. Ele tem que ser digital para que você compute os tempos, porque nas provas precisa de computar esses tempos. Você vai precisar também de várias folhas sulfite. Então, folha sulfite em branco, né? Tenha disponível folhas sulfites em branco. Além das folhas sulfites em branco, você vai precisar de uma tesoura sem ponta. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma caixinha que eu tinha, que estava sem fazer nada, e dentro dessa caixinha eu já deixei aqui a minha tesoura sem ponta, e também já vou falar para vocês 2 pentes. Sabe esses pentinhos? A gente compra nessas lojinhas também super baratinhos, tá bom? 2 pentes desses assim, simplesinhos, então eu deixo aqui na minha caixinha, e eu sei que sempre a tesourinha está aqui dentro da minha caixa organizadora, que tudo isso daqui fica dentro dessa caixa. Quando eu preciso aplicar a avaliação psicomotora, eu pego a caixa, coloco do meu lado e assim eu vou começando a aplicar. Então, lembrando, uma tesoura sem ponta e 2 pentes. Muito bem, vamos continuar. Você vai precisar de um pedaço de cartolina. Essa cartolina tem que ter 25 por 15, com um furo aqui no meio de 0,5 centímetros de diâmetro, ou seja, meio centímetro de diâmetro no meio, bem no meio do centro da cartolina. 25 por 15 e meio centímetro de diâmetro, tá bom? Nós vamos precisar também de um taco de madeira. Richard, aonde eu compro o taco de madeira? O taco de madeira não tem como você comprar, né? Eu fui num marceneiro e eu pedi para ele e ele nem me cobrou. Ele falou: Richard, eu não tenho nem como te cobrar por esse taco de madeira, então eu estou te dando. O taco de madeira ele tem 3 centímetros, tá, de altura por 5 por 5, é um quadrado, então ele tem aqui. Vamos pegar aqui a nossa régua para a gente medir para você aí de casa poder ver certinho. Então ele tem 5 por 5 com 3 centímetros de altura. 3 de altura, 5 por 5. É um quadrado, é um taco que a criança vai chutar num determinado momento da avaliação. Faz parte também. Bolinhas! Nós vamos precisar. Então eu tenho um baldinho também aqui que eu comprei de Tupperware. Nós vamos precisar de 3 cores de bolinha. A bolinha azul, verde e vermelha. Richard, precisa ser nessas cores? São nessas cores que estão descritas na avaliação psicomotora, mas você pode comprar outras. Eu deixo outras aqui porque existem meninas que vêm fazer a avaliação que dizem: tio, eu quero uma bolinha rosa, eu não quero essas cores. Aí eu tento mudar para ajustar isso daí. E uma bolinha também dessas bem maciozinhas, tá vendo? Assim, olha, de lojas de pet shop você compra isso por R$ 1,50, que também vai fazer parte da avaliação. Essas bolinhas a gente acha, né? Lojas de R$ 1,99, são super em conta. Lápis grafite. Lápis grafite apontado, lembrando que é para você deixar sempre perto de você um apontador, caso a ponta do lápis vier quebrar.
6 objetos da mesma classificação. Então aqui eu tenho esses cubos, olha, onde o menor vai entrando dentro do maior, ou vice-versa, né? Então eles são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o meu ainda tem 8 partes, olha, não tem problema. Às vezes eu tiro dois cubos desse para aplicar, com só 6 formas, e às vezes com crianças maiores eu uso até as 8, tá bom? Esse daqui eu comprei, eu não posso falar a marca, né? Mas é de uma marca famosa nessas lojas de brinquedos daí, da vida dos shoppings aí. Mas isso aqui também você acha em qualquer casa aí, em qualquer lugar. Lápis de cor. Eu tenho um baldinho aqui que eu coloco meus lápis de cor, porque no determinado momento a criança vai ter que desenhar e pintar para você observar como é que ela pega no lápis, como é que ela pinta, qual é o tônus muscular que ela coloca, enfim. Uma caixa de fósforo, aqui eu estou tampando aqui a marca da caixa de fósforo. Eu gosto dessa caixa desse fósforo porque os palitos são grandes, tá vendo? Não são daqueles tradicionais. Eu gosto deles por conta disso. A gente vai usar ele na nossa avaliação também. Então, uma caixa de fósforo. Jogos de sequência lógica. Então, eu tenho aqui um que eu comprei também nessas lojas de brinquedos aí de shopping, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Aqui está a Mônica estudando, aí aqui está a Mônica fazendo a prova e aqui a Mônica fez a prova e tirou 10. Então eu tenho que ter sequência lógica para várias idades, né? Para crianças de 4, 5, 6, 7, até 12, 13 anos de idade, tá bom? Então procure aí sequências lógicas. Richard, eu não tenho como comprar isso. Dá para você fazer, né? Baixar as figuras, imprimir, encadernar, como é que chama aquilo? Plastificar, e você tem o seu jogo de sequência lógica aí. Um relógio analógico, não pode ser relógio digital. O meu é analógico também, só que o meu é um pouco complicado, porque o meu não tem números, só risquinhos. Então eu gostei desse daqui, perdão. Eu comprei numa dessas lojas também de R$1,99, e ele vem com essas peças assim de forma geométrica, e aí a criança vai montando. A gente até consegue ver também os aspectos de observação dela, enfim, ela monta e depois a gente mostra para ela que ela tem que nos falar qual é a hora que está marcando, né? Então é uma maneira lúdica. E quando a gente compra isso daqui, ele vem geralmente embalado no saquinho, porque ele custa muito barato. Acho que, se eu não me engano, eu paguei R$4 e pouquinho. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou deixar essas pecinhas jogadas? Então eu peguei uma latinha dessas de Nescau, que já tomamos, já chocolatado, já falei a marca, né? Do chocolatado. E eu encapei aqui com EVA, escrevi aqui com as letras relógio, e aqui é onde eu guardo todas as pecinhas aqui do meu relógio, né? Olha só. E fica dessa maneira organizada para que eu possa aplicar num outro momento esse exame. Outra coisa que nós vamos precisar é de qualquer outro alimento que você tenha, né? Aqui no caso eu tenho uma baciazinha com frutas. Essas frutas são de isopor, também comprei nessas lojas. E aqui a gente vai trabalhar com uma parte da prova que chama o dobro, a metade. Então aqui eu peguei elementos bem grandes, olha, maçã, pera, né? Pode ser, Richard, bolinhas? Pode ser qualquer outra coisa que você... Pode ser carrinhos, pode ser bonecas, o que você quiser, tá bom? Eu preferi as frutas porque ficaria bem diferente. E nós vamos precisar também de... Isso aqui chama claves. Richard, essas claves são caras? Não, custa aqui na minha cidade R$12. Mas se você não achar nessas lojas de música, tá? Se você for nessas lojas que vendem instrumentos musicais, eles têm para vender. Richard, eu não achei aqui na minha cidade, como que eu posso fazer? Compra um cabo de vassoura, corta do tamanho, deixa eu ver qual o tamanho que essas claves têm.
Essas claves têm 21 centímetros. 21 centímetros de comprimento e a grossura do cabo de vassoura, que está em torno de 2,5. E você corta e faz 2 kits. Então a criança fica com um par e você fica com um par de claves. Queridos, esses são os materiais que vocês precisariam, né, comprar para poder aplicar a avaliação psicomotora. O que faremos no próximo vídeo é a aplicação do teste. Eu vou ensinar você no próximo vídeo a aplicar o teste, tá bom? Espero também que você tenha gostado dessa primeira parte do nosso vídeo. Obrigado. Bem, chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado aí de aprender um pouquinho sobre avaliação psicomotora. Nós só estamos começando. No próximo vídeo, nós ensinaremos a você como se aplica a avaliação psicomotora, como contabilizamos os pontos dessa avaliação e como é realizado o relatório de observação clínica da avaliação aplicada. Então, você precisa acompanhar o próximo vídeo para que você saiba como aplicar então e como contabilizar todos os pontos. Eu vou tentar também aplicar a avaliação em um paciente, né? Para que você tenha o acesso a uma visão, acho que melhor, mais ampla, na prática de como se aplica isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha. Fique com o Papai do Céu e até a próxima, se Deus quiser.